Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês todos. São 7 horas da manhã. Vamos sair da cama porque a semana está no meiozinho, né? E ainda faltam 2 dias para a gente morrer de trabalhar, porque esse mês de dezembro é um mês de dezembro muito estranho. Afinal de contas, né, em anos passados até aqui, quando chegava o mês de dezembro, os ânimos iam se esfriando, as coisas iam se acalmando, já preparando o espírito para as festas de Natal, né? Apesar da história das encrencas do grupo da família do WhatsApp, as pessoas tentavam convergir no fim de ano, mas esse fim de ano está acontecendo de tudo no mundo. Hoje eu cheguei aqui logo às 6 horas da manhã, encontrei o pessoal lá na redação e comentei, mas não para de acontecer, as coisas não param, né? Bom, de hoje até sexta-feira, muita coisa ainda vai acontecer, porque está lá o Congresso trabalhando, né? As tempestades caindo, desafiando o poder de fiscalização do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Enfim, o mundo está em pleno movimento. Nós estamos em dezembro, um mês atípico, né? Um mês cheio de coisas, de novidades, principalmente no campo da política. E o jornal de hoje vai destacar muitos assuntos, porque ontem aconteceu tanta coisa que a gente precisava de mais 1 hora aqui, pelo menos, para poder tratar de tudo com o devido cuidado, né, que esses acontecimentos têm que ter. Eu vou começar falando que a Justiça Militar condenou 11 PMs que faziam a segurança do Vinícius Gritzbach. Quem foi Vinícius Gritzbach? Era aquele sujeito que lavava dinheiro com imóveis para o PCC e foi alvejado por uma saraivada de tiros de metralhadora em plena chegada ao aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. Você se lembra disso, né? Pois esse sujeito do PCC tinha uma escolta de 11 policiais. E as implicações desses policiais, inclusive com o atentado em que ele perdeu a vida, ainda são objeto de investigação. No plano do fornecimento de energia elétrica, olha, hoje vai ser um dia muito complicado, porque no litoral de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, mas principalmente no litoral do Rio de Janeiro, o dia vai ser de muita chuva, é o que nos antecipa a meteorologia. E aí vem os percalços de sempre, né? Aquilo que você já está acostumado a enfrentar. E para quem mora em São Paulo, isso é um pesadelo, porque toda vez que arma uma tempestade, né, e essa é a estação das tempestades, o paulistano fica assustado porque acha que vai ficar a semana inteira sem energia elétrica. E ontem, o ministro das Minas e Energia, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo se acertaram finalmente, convergindo pelo menos em uma coisa. Querem convencer a ANEEL a acabar com o contrato com a Enel, contrato que vence em 2028 e que estava para ser renovado automaticamente. Mas a população de São Paulo não aguenta mais. Então se juntaram lá as 3 esferas de poder para tentar encontrar uma solução para um processo de privatização muito mal feito. Lembrando aqui que a privatização foi feita em benefício de uma estatal italiana, essa Enel, que com certeza é a pior prestadora de serviços, a pior concessionária de serviços públicos do país. Olha, hoje é dia 17, hoje, aliás, é aniversário do meu filho caçula, do Rodrigo, que está completando 23 anos. Quero logo dar os parabéns para o meu filhotão aí, que só me dá orgulho e coisas boas, tá? Mas além do aniversário do Rodrigo, hoje também seria o dia da exibição do especial do Zezé de Camargo lá no SBT, que, como se sabe, não vai acontecer mais porque o cantor pirou na madrugada de domingo para segunda-feira, gravou lá aquele vídeo chamando, né, dizendo que as filhas do Silvio Santos prostituíram o SBT e aí pediu para não ser veiculado especial de fim de ano, não foi. Aí o Zezé de Camargo essa madrugada parece que caiu em si, porque publicou uma nota pedindo desculpa aí por ter usado esse termo prostituição, mas não adianta nada, né, porque o estrago que ele provocou foi muito grande, né? Temos novidade também lá em Brasília. A Câmara aprovou finalmente o projeto de reforma tributária, aumentando os impostos para clubes de futebol, para fintechs e para SAFs, né, para poder custear uma parte dos programas sociais do governo e também, principalmente, aquela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E a situação no continente também fica cada vez mais tensa, né, fazendo par com essa percepção de um mês de dezembro atípico aqui no Brasil, mas também no continente. Por quê? O cerco de Trump à Venezuela ficou mais agravado agora. Por quê? Ele está se apropriando do petróleo da Venezuela.
determinou um cerco total aos petroleiros que saem do país e quer sufocar economicamente a Venezuela. Bom, ainda temos mais uma confusão aqui em torno da renúncia da Carla Zambelli, pessoal discutindo se isso pode ter efeito jurídico ou não. Nós vamos esclarecer hoje para você e eu já antecipo que não, tá? Não adianta ela apresentar a renúncia, que a situação dela não muda nada, uma vez que a perda dos direitos políticos, e não só do mandato, dos direitos políticos, ela não pode nem votar, tá? Isso é determinado pela legislação penal. Isso independe de qualquer movimento que ela possa vir a fazer, tá? E olha, você não vai ficar triste, deixa eu mudar de câmera aqui para dizer isso, porque eu tenho certeza que você está esperando agora que eu chame o Alex para a gente discutir o futebol, essa coisa toda, mas o Alex continua em casa com conjuntivite e o Sato, que está aqui na direção de TV no lugar dele, se recusa a falar de futebol. Portanto, não teremos o quadro do futebol hoje, tá bom? E por isso eu vou começar o programa direto aqui com a questão da meteorologia, que hoje é assunto obrigatório, tá? Nem você que não gosta desse quadro aqui vai deixar de dar importância a ele no dia de hoje. Sato, põe minha página no ar, por favor. Olha só, esse aí é o mapa do Brasil, nós estamos acostumados entre o fim do outono, né, e o começo do verão, o fim da primavera, aliás, e o começo do verão, aparece essa faixa aí de tempo chuvoso que atravessa o Brasil em diagonal, né, desde o extremo noroeste até o litoral do sudeste brasileiro. E hoje é um dia muito especial. Olha só a quantidade de alertas que o INMET está publicando aqui na sua página na internet. Acumulado de chuva. Primeiro, esse vermelhinho aqui em cima é de grande perigo. O que ele está dizendo aqui para nós? Olha, esse alerta vale das 9 horas da manhã de hoje e termina às 23h59, é meia-noite. Está dizendo o seguinte, olha, vai chover mais de 60 litros por metro cúbico, né, isso ao longo de uma hora, ou mais de 100 litros por metro cúbico, não, metro quadrado. Mais de 100 litros por metro quadrado no acumulado do dia, que é um aguaceiro enorme nas regiões marcadas no mapa em vermelho, com grande risco de grandes alagamentos, aqui os adjetivos graçam, né? Transbordamento de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. Onde é que isso vai acontecer? Vamos subir aqui a página para você ver direitinho. Olha, é nessa porção aqui dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, isso chega até o sul do Espírito Santo, tá? Vai cair um aguaceiro aí. A gente se lembra que quase todo ano tem problema nas encostas da Serra do Mar, até porque essa é a região com maior índice pluviométrico do país, tá? A chamada Serra da Chuva, lá em Angra dos Reis, é o lugar que mais chove do Brasil. E sempre, como existem grandes adensamentos urbanos aqui nessa região, espalhados pelos pés das serras, com população muito vulnerável, então aqui o risco é muito grande, por isso a severidade dos alertas do INMET. Vai chover bastante mesmo. E então vamos ver aqui quais são os alertas. Eu vou clicar aqui, alerta de acumulado de chuva no litoral centro e sul do Rio de Janeiro, acumulado de chuva também nessa região aqui da fronteira entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, chegando até a região metropolitana de São Paulo, tá bom? E aqui eu vou passar agora para as temperaturas e para o clima na previsão do tempo do INMET, tá bom? Tá aqui, olha, isso aqui é o mapa do que deve acontecer hoje à tarde. Então, chuva grossa em toda essa área verde, né? E eu reitero que aqui no litoral do sudeste a coisa vai ser mais séria. E chuva também em toda essa faixa verde ao redor do verde escuro, tá? Porque isso indica que vai haver chuva generalizada em praticamente todo o território nacional, à exceção de algumas capitais do Nordeste, mais ao leste, né? E também do sul do país, onde também deve chover no Paraná e um trecho de Santa Catarina. Vou agora então às temperaturas. Porto Alegre vai ter máxima de 29, vai ser um dia quente, com poucas nuvens. Hoje vai ser um dia para os gaúchos aproveitarem. Em Florianópolis também tempo nublado com máxima de 22, em Curitiba máxima de 20 graus Celsius, mínima foi de 13, portanto uma madrugada fresquinha lá na geladeira do Brasil. A previsão é de nuvens, não tem previsão de chuva para Curitiba, tá? Em São Paulo, muitas nuvens, chuva isolada. Estava chovendo agora de manhã na hora que eu vim para cá, eu venho de bicicleta, tomei uma chuvinha rala na cabeça, ainda bem que foi uma chuva rala. No Rio de Janeiro, muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas, e aguaceiro, tá? Aguaceiro. Lembre-se do alerta vermelho aqui. Temperatura máxima de 28 graus no Rio de Janeiro.
Em Vitória do Espírito Santo, 30 graus Celsius de máxima, com muita chuva também. Em Belo Horizonte, 27 graus, também aguaceiro. Agora vamos passar aqui para o centro-oeste brasileiro. Em Brasília, hoje vai chover. Ontem não choveu, né? Hoje vai chover e a máxima vai ser de 26 graus. Em Goiânia vai fazer 29, também previsão de chuva isolada. Em Campo Grande, chove lá, mas a previsão é de pouca chuva. Temperatura máxima de 29 graus. Em Cuiabá, 31 graus Celsius, em Palmas, no Tocantins, máxima de 31 com chuva também. A mesma coisa em Cuiabá, só que a temperatura também chega a 31 graus Celsius. Em Porto Velho, 30 graus de máxima. Em Rio Branco, nuvem, chuva isolada e 30 graus. Em Manaus, pancadas de chuva, 34 graus. Boa Vista, nuvens, chuvas isoladas e 34 graus. Macapá, 33 graus de máxima, com a mesma previsão do tempo. E em Belém, 33 graus Celsius. Também deve chover lá em Belém, como acontece praticamente todo santo dia, né, da primavera e do verão. Aqui no Nordeste, São Luís terá nuvens, dia nublado, pancadas de chuva e máxima de 33 graus. Em Teresina, chuvinha isolada. Não vai dar nem para espantar o calor de 36 graus que vai fazer lá ao longo do dia de hoje. Em Fortaleza, também pode acontecer chuva isolada com máxima de 30 graus e a mesma coisa pode acontecer em Natal, onde, no entanto, a previsão é de nuvens, né? A possibilidade de chuva é menor. Nas demais capitais do Nordeste, dia ensolarado, tá? Recife tem 32 graus. Eu quero pegar aqui, então já falei aqui de Natal, de Recife. João Pessoa, na Paraíba, terá 31 graus, com nuvens no céu. E Maceió terá 31 graus Celsius, nuvens também no horizonte, poucas. E Aracaju, 29 graus, com nuvens também. Por último, Salvador, previsão de nuvens no céu, muitas nuvens, 31 graus Celsius de temperatura máxima. Essa é a meteorologia e agora vamos falar dos destaques aqui no site do ICL. Daqui a pouquinho eu tenho o Kleber Lourenço aqui comigo para a gente poder discutir a dança da dosimetria lá em Brasília e outras questões. No site do ICL, a principal manchete diz respeito ao acirramento do clima aqui no litoral da Venezuela, onde os Estados Unidos agora passaram a confiscar o petróleo do Hugo Chávez, na mão grande mesmo, sabe? Querem sufocar a Venezuela e o objetivo primeiro do Trump, que é a implicância ideológica com o Maduro, também passa pelo interesse econômico no petróleo, que é a razão do interesse pelo Maduro, já que os Estados Unidos têm alta tolerância a ditaduras em outras áreas do planeta, né, na sua estranha geopolítica. Então a manchete principal é: Trump anuncia bloqueio de petroleiros sancionados que entrem ou saiam da Venezuela. O governo venezuelano dizendo que essa é uma decisão absolutamente irracional e que tem como objetivo roubar as riquezas que pertencem à pátria deles lá. O que é verdade, absolutamente, né? Olha, o Jamil Chad, que agora é nosso colunista, a gente roubou ele do UOL, né, para nossa alegria aqui, porque o Jamil é um baita jornalista, traz aqui conosco, né, repassando lá aqueles tempos sombrios da Covid no Brasil, da crise da Covid, está nos mostrando que a ABIN chamou a atenção do Bolsonaro, como está escrito aí, alertou o Bolsonaro para o risco da Covid-19 logo nos primeiros dias do surto na China. Então o Bolsonaro não pode dizer que não sabia, né? Enfim, não sabia o que estava acontecendo nem da gravidade, porque a agência de inteligência, que ele tentou manietar em seu benefício e benefício dos filhos, chamou a atenção do governo, tá? O Jamil nos conta aqui que os documentos até hoje mantidos em sigilo revelam que a ABIN recomendou que o governo brasileiro reavaliasse o risco da Covid e alertou também sobre desabastecimento. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso aqui para você, tá bom? Nos outros destaques, olha aqui, o ministro Alexandre de Moraes admitindo que reduzir penas é flertar com o golpismo, né? Enquanto o Senado e a Câmara começam a se desentender sobre aquele acordo que foi feito essa semana em torno da votação do tal projeto da dosimetria, que na verdade nada mais é do que um projeto de anistia disfarçadinho de projeto de dosimetria, né? O que mais, gente? Olha só, lá no Rio de Janeiro, a situação indecente da política, a imbricação entre política e crime organizado, né, continua com as suas vísceras expostas aí, mostrando pra gente o quanto o poder público no Brasil está contaminado
por essa gente, né, que representa aqui os piores interesses, os interesses do crime organizado, né? E a Polícia Federal diz que houve muitas declarações efusivas de carinho, tá? Entre o juiz, que foi preso ontem, né, um desembargador que foi preso ontem, e o presidente da Assembleia Legislativa. Eles falaram, se chamavam aí, olha, você é irmão de vida, né? E aqui eu já quero manifestar aqui a minha estranheza. Espero que você, ao saber disso, também fique com o seu estômago revirado nesse café da manhã, amargo que estão nos servindo. Esse desembargador, ele passou 18 anos respondendo ao CNJ um processo, e também na esfera criminal, um processo onde era acusado de venda de sentença. Sabe o que aconteceu? Ele foi desligado da magistratura durante esses 18 anos, mas ao final o processo prescreveu. E aí ele não só foi reincorporado na carreira, como também recebeu uma promoção para desembargador. E aí acabou preso, como você sabe, ontem, né? Na retomada da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. Por quê? Suspeito ou acusado, vou usar a palavra, não é suspeito não. Ele é acusado pela Polícia Federal de ter vazado a informação da prisão do TH Joias, que é aquele dublê de deputado estadual e vendedor de armas para o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. O outro destaque aqui, um destaque bastante importante, principalmente para a população da região metropolitana de São Paulo, onde a Enel, além de São Paulo, tem outras 23 concessões aqui para distribuição de energia elétrica. Finalmente, ontem, né, no meio de uma contenda para estabelecer responsabilidades, as autoridades todas responsáveis por essa sucessão de apagões em São Paulo resolveram se dar as mãos para tentar convencer, convencer a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é autônoma, a não renovar a concessão com a Enel, tá? E já está se falando de caducidade do contrato, que significa, na prática mesmo, uma intervenção. Esse é o resultado dessa privatização que a direita brasileira vende, tá? Depois, quando a coisa estoura, né, aí vem lá, junta Tarcísio, que é um privatista nato, com o prefeito de São Paulo, que é outro, a pressionar o governo federal, que está imóvel diante da inércia da ANEEL, para resolver o problema tão grave que acomete a cidade a cada chuva. Esses são os nossos destaques. Eu quero saber do Sato se o Kleber já está por aí. Se estiver, vou pedir para botar o Kleber no ar. Então, beleza, vamos colocar o Kleber Põe o Kleber na linha, por favor, doutor Sato. Deixa eu falar com ele. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade de CL. Tudo bem? Beleza, eu estou querendo descansar um pouco, sabe? Porque não acaba, as coisas não param, né, Kleber? Em outros anos era mais fácil, né? Estou contando os dias para o recesso legislativo, porque está realmente uma loucura. Pois é, nosso recesso aqui começa sexta-feira. Até lá o Brasil tem que estar de pé, porque vai que, né? Vai que. Fim de ano no Brasil, antigamente aconteciam tragédias por causa do clima, né? Aqui a gente ainda fica em recesso, mas ainda vou ficar com o olho no peixe e outro no gato, porque, né, no Brasil não morremos de tédio. É verdade, pois é. Nós estamos saindo aqui de sobreaviso, olha, se precisar, entra todo mundo, né? E muita coisa pode acontecer. Bom, vamos aqui começar com a matéria que diz respeito ao Kleber. Vocês estão sabendo, né? Nós temos noticiado isso aqui, do andamento do tal do projeto da dosimetria, que na verdade nada mais é do que um nome aí para fantasiar, para mascarar a pretensão do Centro Brasileiro, Aécio Neves e Paulinho da Força, Michel Temer, de anistiar golpistas. Por quê? Porque eles têm uma alma golpista. Então, para eles, quem dá golpe não está cometendo crime nenhum, né, Kleber? Mas acontece que, enfim, esse processo começou com a história da anistia, que não colou, né? E, apesar de toda a choradeira lá da família do Bolsonaro, ofereceu-se ao país uma alternativa aí para reduzir o impacto das penas altas, só que o que foi acordado entre Câmara e Senado, que não deveria estar acontecendo, não está sendo respeitado, né? Então os senadores ficaram surpresos com o que chegou ontem para eles, vindo lá da Câmara. O Kleber vai contar a história para a gente. O que aconteceu, Kleber, com o tal do acordo da dosimetria? Olha, Panunzio, o que aconteceu é simplesmente extraordinário. Ontem, durante uma entrevista à CNN, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ele afirmou que o texto, que assim, o Senado e a Câmara estavam já conversando há algumas semanas e meses sobre esse tema para tentar entrar em um acordo, e o que o Renan disse foi que o texto apresentado pela Câmara dos Deputados aos senadores previamente é diferente do texto que foi levado à votação
depois na Câmara dos Deputados. Eu até separei uma declaração dele à CNN, onde ele disse: um outro texto tinha sido apresentado tanto ao presidente Davi Alcolumbre quanto a alguns líderes partidários. E, de repente, a surpresa que a Câmara novamente aprovou um texto para abrandar, para liberar geral, para possibilitar a revisão criminal em vários estados do Brasil de pessoas que cometeram crimes variados. E ele também mencionou nessa entrevista que na segunda-feira, no dia 15, ele teve uma reunião com o líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, com o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, e também com o ex-presidente Rodrigo Pacheco. E entre os assuntos, foi discutido também esse texto diferente que foi apresentado pela Câmara. Ele disse desse jeito: nós tivemos uma longa reunião, o líder do MDB, o senador Eduardo Braga, com o presidente do Senado e com o senador Rodrigo Pacheco. Nós conversamos bastante, analisamos o texto, o equívoco que significou a Câmara dizer que mandaria um texto na prática e ter mandado um texto completamente diferente. Então, parece que havia, sim, um acordo, uma conversa sobre aprovar o texto da dosimetria, que, mais uma vez, é uma anistia disfarçada. E parece que a Câmara e o presidente da Casa, Hugo Mota, tiveram um desvio nesse meio de caminho. Essa quebra de acordo se reflete em algumas articulações que estão acontecendo na Casa, como, por exemplo, há uma inclinação dos senadores, há uma movimentação para que eles derrubem o texto vindo da Câmara. Por quê? Porque como o texto veio da Câmara dos Deputados, então, mesmo que o Senado faça alterações, o texto volta para a Câmara dos Deputados, para que aí a Câmara aceite ou não as alterações do Senado, e aí sim vá para a sanção presidencial. O que acontece? Esses senadores, devido a essa quebra de acordo, já estão cismados com a Câmara dos Deputados. Eles já não confiam tanto de que a Câmara vai manter as alterações que o Senado possa vir a fazer e acreditam que isso vai acabar gerando mais problemas. Então, há uma linha de senadores que defende derrubar o texto da Casa, vindo da Câmara dos Deputados, para apresentar um novo texto vindo do Senado. Por quê? Porque aí esse texto vai para a Câmara, mas quem tem a palavra final será o Senado, Panunzio. O Kleber, você sabe que me chama a atenção nessa história da dosimetria, o autor original da proposta não é o Paulinho da Força, né? É o Marcelo Crivella, não é isso? E quem é o Marcelo Crivella? Marcelo Crivella é do PL, aquele ex-prefeito do Rio de Janeiro, que saiu preso, terminou o mandato dele preso, foi condenado já em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, mas ele está de posse do mandato de deputado federal. Esse é o cara, né? A qualidade moral desse deputado é essa, tá? Ele está cassado, mas vai terminar o mandato de deputado federal dele no exercício do mandato, apesar da vergonha pública de ter saído preso. E agora dá de presente ao país essa história da dosimetria. Mas até ele agora está denunciando que esse processo da dosimetria pode levar o Brasil à instabilidade institucional, Kleber? Que história é essa? Isso mesmo. Panunzio, vamos ver o vídeo antes e aí a gente comenta em cima dele, pode ser? Pode ser, vamos lá. Está com o vídeo fácil? Roda para nós, Sato. O ideal teria sido a gente aprovar a anistia, porque se no futuro houverem outras manifestações como aquela quebradeira toda, as penas serão essas que agora estão sendo modificadas. Não vai poder mais somar as penas todas e dar penas altíssimas. Então, nesse aspecto, realmente o projeto acaba, vamos dizer assim, de certa forma, incentivando essas manifestações. Bom, seria anistia, porque a anistia só tratava de 8 de janeiro. É incrível ouvir isso da boca de Marcelo Crivella, esse ínclito deputado federal. Exatamente. O texto original do Marcelo Crivella era aquele que previa, de fato, uma anistia ampla e restrita. Tendo algumas limitações, não atingindo as lideranças, os articuladores, mas era um texto, de fato, diretamente sobre a anistia. E aí ele se junta ao coro de diversos membros da extrema-direita e bolsonaristas, se é que dá para tratar essas duas coisas em separado, mas que são contra o PL da dosimetria. O texto dele acabou sendo relatado pelo Paulinho da Força, que fez as modificações para chegar nesse texto atual, que está gerando bastante debate, que tem muitos problemas ali de redação, e agora ele fala
textualmente, o texto atual é um convite para que outras pessoas tentem também um novo 8 de janeiro. Isso é muito semelhante com o que o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o Marivaldo Pereira, disse para mim em entrevista, a gente publicou até ontem no site do ICL Notícias, onde ele também comentou, o PL da dosimetria, da forma que está hoje, ele é um convite para que outras pessoas e outros grupos tentem novamente um novo golpe, tentem novamente um novo 8 de janeiro. Então veja só como, até mesmo da esquerda à extrema-direita, todo mundo está fazendo essa mesma avaliação. É um convite, sim, para o golpismo, o texto que está hoje no Senado e que vai ser discutido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Panunzio. Pois é. Bom, dando sequência a isso, eu continuo achando, repito aqui, que eu acho muito estranho que um deputado que esteja cassado, né, vai ter que sofrer as consequências dessa cassação lá na frente, a menos que o TSE resolva liberar o Marcelo Crivella das duas condenações que já sofreu em duas instâncias. E os processos contra ele seguem ainda, né? Agora, deu ruim então lá no Senado, esse projeto saiu da Câmara negociado de uma forma, mas chegou ao Senado outra coisa, né? Mas tem lá o Alessandro Vieira, que é o relator, dizendo que vai apresentar um voto pedindo a rejeição da matéria votada pela Câmara, não é isso, Kleber? Exatamente. E lembra que a gente conversou no comecinho sobre a desconfiança do Senado entre o Senado e a Câmara? Parece que esse texto já é mais uma peça nessa discussão toda, porque o parecer do senador Alessandro Vieira, ele não só rejeita o texto apresentado pela Câmara, como ele também sugere que o Senado faça a apresentação de uma nova matéria discutindo este assunto. Então, isso já faria parte, isso já mostra mais uma vez essa estratégia do Senado de derrubar o texto da Câmara e apresentar um texto próprio, para que aí tire da Câmara a palavra final. E aí, mais uma vez, chama a atenção o senador Alessandro Vieira está fazendo esse movimento ali, uma vez que ele tinha feito falas bem contundentes ao longo dos últimos dias contra o texto, contra essa proposta de anistia, e aí agora ele faz esse voto, aparece com esse voto contrário, esse parecer contra a aprovação, mas sugerindo a apresentação de um novo texto, como uma espécie de redução de danos ali, dos problemas que foram apresentados pela Câmara no texto do Paulinho da Força, Panunzio. Muito bom. Olha, agora uma outra questão. Enquanto estão tentando aí salvar, né, das condenações o pessoal que fez a baderna que fez no 8 de janeiro e também os responsáveis, ainda tem gente falando que a renúncia de parlamentares que são apenados, né, na seara criminal pode garantir a manutenção da sua condição de elegibilidade. Eu queria entender como, viu, Kleber? Mas, porque a inelegibilidade, aliás, a perda dos direitos políticos não é função da legislação penal, da aplicação da lei penal? Então, Panunzio, mais uma vez, inclusive Otto Alencar lá atrás fez até uma brincadeira sobre isso, que quem estava cuidando da anistia era o grande jurista Paulinho da Força. O texto apresenta vários problemas. Ele entra em conflito, inclusive, com o PL antifacção, quando a gente fala da questão de abrandamento de cumprimento de pena. É uma verdadeira bagunça legislativa. Todos os juristas com quem eu conversei, Panunzio, foram categóricos com isso. Inclusive, mais uma vez, conversei também com membros do Ministério da Justiça que apontaram toda essa confusão criada pelo Paulinho da Força e que agora, assim, francamente, Panunzio, é mais uma vez a Câmara entregando projetos ruins e mostrando a baixíssima capacidade da Câmara dos Deputados de legislar sobre os assuntos do país, sejam ele anistia, seja crime organizado. Recentemente, boa parte dos textos que vieram da Câmara dos Deputados para o Senado precisaram de profundas correções e profundos ajustes pelos senadores, que começaram a virar uma espécie de babás dos deputados, Panunzio. Muito bom. Bom, eu daqui a pouquinho vou exibir aqui uma entrevista. Eu conversei ontem sobre isso com o Henrique Neves, que é talvez o maior advogado eleitoralista do país, para esclarecer essa confusão toda. E ontem, por exemplo, o Nicolas Ferreira falou na internet, falou no SBT News. O SBT News está bombando, hein? Só dá o SBT News nas manchetes essa semana, hein? O Nicolas Ferreira falou que o objetivo da renúncia da Carla Zambelli, que ninguém entendeu, que apareceu do nada, né, ao longo do fim de semana aí, era exatamente salvar a sua condição de elegibilidade para o futuro. Como se uma coisa... Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já vou antecipar aqui, viu, Kleber? Tá bom. Kleber,
Bom, já falamos, feito pobres na chuva hoje, literalmente. Obrigado, viu, Kleber? Imagina, Panunzio. O último ponto. É importante que nessa articulação que o Senado vem fazendo para derrubar o texto da Câmara, o que vem sendo estudado entre os senadores é a apresentação de um texto que seja circunscrito apenas aos criminosos do 8 de janeiro, ou seja, redução de penas e afins, e que não alcance os líderes do golpe. No caso, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto. Então, essa articulação é feita para isso e provavelmente essa história da anistia e dosimetria não acaba essa semana. Muito provavelmente vamos entrar em 2026, infelizmente, discutindo esse assunto, Panunzio. Beleza, Kleber, maravilha. Obrigadíssimo para você, boa segunda-feira aí, boa quarta-feira, estou com o espírito de segunda-feira aqui, porque a semana deveria estar desacelerada, ela está acelerada e eu estou aqui achando que é segunda-feira. Felizmente já é quarta, né? Obrigadão, Kleber. Imagina, eu que agradeço, Panunzio, e não se esqueçam, para mais informações no www.iclnoticias.com.br. Lá eu também estou todo dia trazendo apurações quentinhas para vocês. Beleza, Kleber, brigadíssimo, viu? Tchau, tchau. Pessoal, seguinte, ontem o Supremo Tribunal Federal terminou o julgamento do Núcleo 2, né? Eram 6 réus, um deles foi absolvido, e esse é aquele núcleo dos implicados na Operação Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo sequestrar, prender e até matar autoridades da República, como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, até hoje não entendi por que o Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. E nesse núcleo estava lá o Silvinei Marques. O Silvinei Marques. Quem era o Silvinei Marques? Você se lembra dele, porque esse nome é um nome marcante, né? O Silvinei Marques era o diretor da Polícia Rodoviária Federal que fez aquela operação de guerra para impedir os eleitores de algumas cidades do Nordeste, onde o Lula era muito bem votado, de chegar até a urna de votação. Então, o Silvinei foi condenado. E eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho desse julgamento que não tem a ver com mérito, mas tem a ver com a história, né? E os ministros discutindo ali com muito bom humor o golpe dentro do golpe de 1968, né? Fazendo uma analogia com isso que acontece ao longo, né, da nossa era aqui, da nossa era de fragilidades institucionais provocadas por esse grupo de extrema-direita. Então eu vou pedir para o Sato rodar para a gente um VTzinho aqui, para que a gente veja como é que foi ontem o clima durante a votação o julgamento, né? O final do julgamento desse núcleo 2, que é, assim, encerrando assim a parte mais importante e substanciosa dos processos que decorreram do 8 de janeiro. Roda para nós, Sato, por favor. Carmen, fazendo um paralelo com a tentativa de golpe que estamos julgando, Vossa Excelência lembrou de 1977, onde o presidente Geisel se antecipou. O general Silvio Frota havia convocado todos os comandantes das regiões para uma reunião no Ministério do Exército, exatamente para dar o golpe dentro do golpe. O segundo golpe. O primeiro foi de 68, 69. Exato, né? Uma sucessão de golpes. E fazem até uma outra carta constitucional que nem nome de Constituição tiveram coragem de chamar. Chamaram de emenda constitucional, que se fosse emenda seria inconstitucional, porque foi feita por 3 pessoas e não pelo Congresso nos termos previstos, mas nem nome de Constituição teve. O Brasil tem essa história. Teve Constituição, que teve nome de Constituição, mas não foi Constituição, em 1937. Ela só entraria em vigor depois do plebiscito, que nunca foi feito. E teve uma outra, que foi uma nova Constituição, que é a de 69, mas que não tinha nome porque não tiveram coragem para tanto. Eu não quero ser inoportuno, mas em ambos os episódios com uma forte participação mineira, ministra Carmen. Pois é, meu amigo. Mas porque, apenas esqueça essa parte. A vida é isso. Todo povo tem seu Tiradentes e seu Joaquim Silvério dos Reis. É preciso tomar cuidado com isso. Afinal, a humanidade tem Cristo e Judas. Então, Minas apenas retrata isso, mas nós vivemos libertas quae seratame, liberdade ainda que tardia, e o nosso lema é Tiradentes. O outro é só para a gente lembrar das trevas que podem descer. E tomar cuidado, que eu gosto é da luz. Eu concordo 100%, a imensa maioria de Tiradentes, não há dúvida. Era apenas para lembrar o direito. Tá certo. O direito também isso é Minas, eu sou do Gerais. Não provoca. Bacana, né? O clima entre eles sempre tá bom, né?
Sempre tá bom, muito mais no meio da rudeza, que é essa história toda de apenar a gente com penas tão graves quanto a que foi imposta ontem, por exemplo, né, aos integrantes do tal Núcleo 2, principalmente o general Mário Fernandes, que foi condenado à segunda maior pena. A primeira é do Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, a segunda é a do general Mário Fernandes, tá? Mas nesse grupo, como eu falei, estava o Silvinei Marques, né? E o Silvinei Marques era o diretor da Polícia Federal que no dia da eleição fez aquelas blitz, né? Um trabalho mais de lockout mesmo, político, ideológico, para tentar impedir o Lula de obter os votos do eleitorado das regiões onde ele foi mais votado no país, né? E deu tudo errado, porque o Xandão ameaçou prender essa coisa toda, mas ontem saiu a sentença do Silvinei. Agora, você quer ver uma coisa engraçada? Vou mostrar para vocês. Quem é Silvinei Vasquez? Silvinei Vasquez é esse anjo caído aí da Polícia Rodoviária Federal, que assim que entrou em evidência, recebeu uma forcinha lá de um prefeito do interior de Santa Catarina, do município chamado São José, né? Esse município tem o senhor Silvinei Vasquez, bandido, condenado, né? Condenado na condição de secretário do município. Pode isso? O cara vai ser preso, está condenado e é secretário do município de São José. Olha aqui, ó, estou aqui dentro do site da prefeitura. Primeiro aqui, ó, está aqui o site institucional da estrutura da prefeitura. O Silvinei está aqui, olha, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Quer ver só? Está no site da prefeitura, ó, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, secretário Silvinei Vasquez. Eu queria saber do prefeito de São José o que ele acha de ter um presidiário, que é esse sujeito aí, um malfeitor, um sujeito que assacou contra a democracia brasileira, numa condição tão importante assim, de membro do primeiro escalão dessa cidade, sabe? Nem mesmo o furor ideológico pode justificar esse tipo de coisa, né? Bem, existe uma confusão no país, eu estava falando com o Kleber agora há pouco, você ouviu, em torno dessa história de gente que está enrolada com julgamentos com consequências severas, de repente lançando mão de artifício para tentar preservar o que ainda resta de possibilidade de permanecer no poder. Estou me referindo aqui primeiro a Carla Zambelli, né? Estou vendo aqui o Silvinei. Silvinei condenado, não tem direitos políticos, foi cassado, ele não pode tirar um passaporte, ele não pode sair do país, mas está mandando lá em São José. População de São José, vocês acham isso bacana? Ter um malfeitor, um sujeito, um bandido, condenado pelo Supremo Tribunal Federal na condição de auxiliar, de braço direito do prefeito da cidade de vocês? Com relação a Carla Zambelli, ontem o Nicolas Ferreira falou no SBT News que o objetivo da renúncia dela, que de surpresa aconteceu nesse fim de semana, foi a de preservar a possibilidade de se eleger no futuro. Olha isso, né? E aí, em função de manifestações como essas, eu fui conversar ontem com o advogado Henrique Neves, que já foi 2 vezes ministro do Tribunal Superior Eleitoral e que é um dos mais respeitados advogados eleitoralistas do país, para saber dele que sentido isso tem. Será que a renúncia, que é um ato de vontade do parlamentar que já foi condenado por participação numa trama criminosa, pode anular algum efeito dessa condenação? Segundo Henrique Neves, não pode não. Veja só o que ele falou para mim. A renúncia, depois da condenação, ela tem algum efeito para a situação jurídica da Carla Zambelli? Na parte de inegibilidade, não. O que se discute é se essa renúncia seria válida, porque ela já não teria mais um mandato. Mas isso, em questão da inegibilidade, no fundo até poderia ter uma questão se a gente estivesse tratando daquela inegibilidade de quem renuncia um mandato para escapar de uma condenação pelo próprio parlamento. Mas como no caso dela, o processo já foi arquivado, essa inegibilidade dificilmente seria imposta a ela. E na prática, seria inócua, porque ela já tem uma inegibilidade decorrente da condenação criminal, que alcança um período muito posterior a essa que se poderia cogitar. Então, na realidade, eu não vejo nenhuma influência seja na condenação criminal, seja na questão da inegibilidade, que ela não poderá concorrer nas eleições pelos próximos 18 anos. E com relação aos votos que ela fez somar para a legenda, porque ela teve um caminhão de votos, ela teve quase 1 milhão de votos, esses votos são anulados ou não? Não tem problema, são situações diferentes. Ninguém aqui está cuidando de um problema eleitoral. Não foi uma ação julgada pela Justiça Eleitoral
que essa sim pode gerar nulidade dos votos quando se verifica que alguém foi eleito por fraude, por compra de votos, alguma coisa assim. O que ela teve foi uma ação penal, não é uma ação da Justiça Eleitoral, foi uma ação penal na qual ela foi condenada criminalmente. Então isso não tem reflexo na contagem dos votos. Tem reflexo no mandato, porque tanto o artigo 55 da Constituição determina que a mesa declare a perda, como o artigo 15, que é uma coisa que pouca gente está mencionando, mas o artigo 15 é muito claro, que suspende o direito, a pessoa que tem condenação criminal transitada em julgada, ela fica com os direitos políticos suspensos até o cumprimento da pena. E suspender direitos políticos é muito mais do que inelegibilidade. A inelegibilidade é a incapacidade de você receber votos, você não pode ser votado. Agora, quando você tem os direitos políticos suspensos, você praticamente deixa de ser cidadão, você não pode votar, você não pode ser votado, você não pode tirar passaporte, não pode fazer concurso público. Então, é uma gama de direitos muito superior ao simples justo sufrágio, que é o de você poder ser votado, que é a questão que se resolve com a inelegibilidade. E durante toda essa condenação, durante 10 anos, ela vai ficar com os direitos políticos suspensos. Aí, quando termina, é que se começa a contar os 8 anos da inelegibilidade. Agora, então, tem ela outros tem 18 dois. anos aí até 2025, 35, 2053. É, tempo. Henrique, agora, com relação aos outros dois que ainda não foram caçados, e que um deles já está condenado, que é o Ramagem, está lá nos Estados Unidos, e tecnicamente ele poderia até participar de sessões legislativas remotas, por exemplo, em algumas ocasiões em que a Câmara permite isso. Mas o que ele contribui com votos, por exemplo, a decisão eventual de algum projeto de lei, uma PEC, um projeto de resolução, tem valor legal ou não? Ou é nulo de pleno direito? Em princípio, pelo que eu tenho visto, que foi inclusive o que o Eduardo Bolsonaro tentou, mas a mesa da Câmara foi muito veemente, não é possível exercer o mandato de fora. Ainda que você tenha hoje a facilidade de fazer o voto pelo celular em qualquer lugar do mundo, isso é uma questão excepcional, não é para você transformar isso num hábito. Porque a atividade parlamentar ela não se resume à votação no plenário. Ela tem todo o trâmite na casa, participação nas comissões, debates. Então, como que você vai ser um parlamentar ativo sem sequer ter possibilidade de debater com os colegas de uma comissão, mas poderia fazer por videoconferência? A gente sabe que a política, em Minas principalmente, era no pé do ouvido, né? E ainda que você tenha hoje telefone, todas as tecnologias, isso não impede e nem suspende a necessidade da pessoa estar presente diariamente na Câmara dos Deputados, ainda que seja de terça a quinta-feira, mas toda semana está lá para poder participar dos debates. Do doutor Henrique Neves. Portanto, não há, de jeito nenhum, não há consequência nenhuma que possa aliviar a dureza das punições aplicadas, entre elas a perda dos direitos políticos, como lembrou o Henrique Neves, né? Não se trata de perder só a elegibilidade, se trata de perder todos os direitos políticos, todos, inclusive o direito de tirar um passaporte. Então, essa pessoa. Agora, em meu socorro aqui vem meu irmão Pedro Paulo, que me manda uma publicação do Diário Oficial do município, o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, está aqui na capa para vocês, olha aqui, ó. Um decreto do prefeito Orvino Coelho de Ávila, prefeito lá de São José, exonerando o auxiliar dele. Foi exonerado ontem, tá? Está publicado hoje no Diário dos Municípios. Está aqui, ó, prefeito do município de São José, no uso de suas... Que vergonha, hein, prefeito? Esperar chegar até aqui, sabe? Para se livrar da companhia ingrata de um bandido condenado, um sujeito que a sacou de maneira tão severa contra a democracia brasileira, e o senhor acolheu aí na sua prefeitura como se ele fosse uma celebridade. Mas ontem caiu a ficha, né, prefeito? Tá aqui, olha. Fica exonerado a pedido o servidor Silvinei Vasques do cargo de secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, SM, com lotação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Esse decreto entra em vigor na data da publicação. Paço Municipal, São José, Santa Catarina, 16 de dezembro de 2025. Portanto, além de condenado, ainda não está preso, mas logo será,
Silvinei Vasquez já não tem mais emprego lá na Prefeitura de São José, tá bom? Então está feito aqui o registro. Obrigado, viu, Pedro, pelo socorro que me deu aqui. Eu estava aguardando essa publicação do Diário Oficial, mas não tinha encontrado ainda. Bom, vamos dar sequência aqui para o nosso noticiário político. Nós temos, né, o recrudescimento da situação lá na costa da Venezuela. Está aqui a manchete no nosso site. Olha, Trump anuncia bloqueio de petroleiros sancionados que entrem ou saiam da Venezuela. Está se apropriando do petróleo da Venezuela, roubando mesmo, metendo a mão, né? O governo venezuelano diz que a decisão é absolutamente irracional, tem o objetivo de roubar as riquezas que pertencem à nossa pátria, né? Uma matéria da AFP que está aqui no site, no icrnoticias.com.br. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira um bloqueio naval dos navios petroleiros sancionados que saiam ou se dirijam à Venezuela em uma nova escalada na sua campanha de pressão sobre Caracas. O que ele disse? Disse o seguinte, olha, hoje determino o bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, escreveu Trump na Truth Social, que é a rede social dele, né? Na terça-feira, ontem à noite, dias depois que as forças americanas apreenderam um navio-tanque em frente ao litoral venezuelano. Trump também assinalou que o destaque naval no Mar do Caribe apenas ficará maior até que a Venezuela devolva aos Estados Unidos da América todo o petróleo, a terra e outros ativos que roubaram de nós anteriormente. Não me consta que a Venezuela tenha tido um período de imperialismo contra o território ou qualquer interesse americano. Me parece que o petróleo que está sendo apreendido aí está em território venezuelano, né? Extraído da costa e do interior da Venezuela. Mas está aqui o Trump dizendo que os venezuelanos roubaram dos americanos as riquezas que consideram dele, quer dizer, já se apropriou há muito tempo, né? Ele também assinalou que, na mensagem, o republicano justificou o bloqueio, alegando que o regime venezuelano havia sido nomeado como uma organização terrorista internacional. É isso que faz com que ele possa chancelar uma guerra, na verdade, contra uma nação estrangeira sem autorização do Congresso americano, tá? A Venezuela reagiu, diz o seguinte, o presidente dos Estados Unidos pretende de maneira absolutamente irracional um suposto bloqueio naval militar à Venezuela com o objetivo de roubar as riquezas que pertencem à nossa pátria. Quer dizer, é um dizendo que o outro está roubando, né, de coisas que lhe pertencem. Em 10 de dezembro, Washington sacudiu o mercado de petróleo quando interceptou um navio-tanque que, segundo ele, estava sancionado pelo Departamento do Tesouro e que tinha acabado de sair da Venezuela carregando petróleo. Os Estados Unidos ficaram com o embarque e o combustível, que foi classificado pelo governo do Nicolás Maduro como roubo descarado. Paralelamente, Washington anunciou avaliações contra 6 empresas do setor de transporte de petróleo e 6 navios-tanques, porque isso é como a lei Magnitsky, né? Essas empresas que negociarem com áreas sancionadas pelos Estados Unidos, elas ficam impedidas de fazer negócio, inclusive de transacionar com moeda dentro dos espaços em que há interesses americanos em jogo, tá? Então é isso, é uma escalada, o que está acontecendo, cada dia que passa a situação tende a ficar mais irracional, né? E o que nós estamos vendo aí, na verdade, é o Trump estendendo seus tentáculos para aquilo que ele considera o quintal dos Estados Unidos, né? Na geopolítica das zonas de interesse global. E aqui fica a pergunta, como é que o planeta vai reagir, né, nessa escalada para evitar uma guerra que ninguém nesse momento, a não ser a ultradireita americana, pretende ver acontecer. Vou mostrar para vocês agora uma matéria importantíssima do Jamil Chad, nosso colunista aqui no portal do ICL Notícias, né? E essa matéria remonta lá aos tempos da pandemia, logo no comecinho da pandemia, o Jamil descobriu documentos que estavam classificados como secretos, que não foram conhecidos até hoje, mostrando que a ABIN alertou o Bolsonaro sobre os riscos da Covid-19 logo nos primeiros dias do surto lá na China. Portanto, o Bolsonaro, que sempre negou a gravidade dessa pandemia, que tentou manter a economia do país funcionando, sabotar o lockdown, inclusive o uso de máscaras e que atrasou as vacinas, sabia, porque foi informado pela sua agência de inteligência, dos riscos dessa doença, tá? Vamos ver aqui o que o Jamil está nos contando hoje.
O governo de Jair Bolsonaro sempre soube dos riscos que a Covid-19 representava e foi alertado sobre a ameaça de desabastecimento de equipamentos de proteção para médicos, enfermeiros e pacientes. Desde os primeiros dias da descoberta do vírus na China, a Agência Brasileira de Inteligência alertou o Palácio do Planalto sobre o risco de uma crise sanitária, inclusive sugerindo medidas. A informação faz parte de documentos da agência e que foram obtidos após uma longa batalha judicial pela Fiquem Sabendo, que é uma organização sem fins lucrativos especializada em transparência pública. Em 2023, e depois de os documentos terem sido vetados pelo governo Bolsonaro, a imprensa brasileira publicou informes da ABIN que faziam o alerta a partir de março de 2020. Agora, no entanto, os relatórios que começam a ser publicados pelo ICL Notícias revelam que a preocupação já existia desde os primeiros dias do surto. E o governo estava avisado. Quando ele surgiu, esse vírus surgiu como uma ameaça lá na China. Brasília foi alertada quase que imediatamente sobre a crise. Ao longo dos próximos dias, o Jamil vai divulgar dezenas de documentos que mostram como o governo brasileiro tinha consciência e estava bem informado do que estava acontecendo, tá? E aqui, para encerrar, o Jamil nos diz o seguinte: a ação tardia do governo de Jair Bolsonaro, a recusa em seguir as recomendações internacionais e o negacionismo científico conduziram o país a ter um dos piores índices de contaminação pela Covid-19 do mundo, mais de 700 mil mortos. O Brasil ainda esteve entre os países com maior número de vítimas fatais. Ficou atrás só do Peru e dos Estados Unidos, tá? E aqui, de caso pensado, porque o Bolsonaro fez o que pôde para sabotar, né, todas as providências que podiam mitigar a crise da Covid-19, desmobilizando o lockdown, sabotando as vacinas, e tudo isso transcorreu sem que até hoje se falasse em punição. Só agora é que a atuação do Bolsonaro na pandemia começa a ser formalmente investigada, porque nós tivemos ali com Augusto Aras, né, um torniquete impedindo ali um escudo protegendo o Bolsonaro, impedindo que a justiça fizesse o que tinha que fazer, que era botar na cadeia esse presidente criminoso que matou centenas de milhares de pessoas com uma ação dolosa, que tinha esse objetivo. Na época, né, era o efeito da multidão, a imunização da manada, né, que o Bolsonaro acreditava que iria conter isso. Portanto, ele mesmo dizia, olha, vai ter que morrer gente, então que morra logo, assim todo mundo fica logo imunizado, porque vai ter contraído essa doença, formando assim um cordão sanitário, tá? Então, não perca aqui no nosso site, nos próximos dias, o Jamil Chad vai mostrar para a gente esses documentos aí que demonstram que o governo não pode alegar desconhecimento da gravidade, até porque os seus órgãos internos estavam muitíssimo bem avisados. Vamos falar um pouco sobre a situação lá no Rio de Janeiro, gente, porque o Rio de Janeiro, né, beira, enfim, é uma ópera bufa o que está acontecendo lá, esse envolvimento terrível de crime organizado com políticos, né, e da alta cúpula do poder no Rio de Janeiro, presidente de Assembleia. Agora, ontem a gente ficou sabendo de desembargador, né, desembargador que foi preso por ter vazado informação da operação Zircônio, Zargum, né, que é o nome que a Polícia Federal colocou nessa operação. Enfim, houve ali uma verdadeira conspiração, juntando lá o juiz responsável, que era esse desembargador, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Temos matéria aqui no nosso site, mostrando aí, olha, que a Polícia Federal encontrou, né, declarações efusivas de carinho entre esse juiz, o desembargador que foi preso, e o presidente da Assembleia Legislativa. Eles se tratavam dessa maneira doce e carinhosa aí: você é o irmão de vida. Irmão de vida. Bom, matéria da Folha Press, espelhada aqui no nosso portal, nos dá conta do seguinte: a Polícia Federal apontou que o juiz do TRF2, Macário Ramos Judici Neto, foi o possível foco do vazamento de informações sigilosas ao deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que está afastado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O Bacelar, segundo as investigações, teria repassado informações sobre a operação policial ao ex-deputado TH Joias. Quem é o TH Joias?
ele chama Tiago Raimundo Santos da Silva, né? Mas o nome de urna dele era TH Joia, você sabe, ele foi preso, já não é mais deputado, porque, enfim, foi removido do mandato na marra. E, enfim, as mensagens obtidas no aparelho telefônico, em aparelhos telefônicos apreendidos ontem, apontam, segundo a PF, para uma relação de intimidade entre Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa, e esse desembargador Macário Júdice Neto, né? A análise policial diz que isso chamou atenção em razão de palavras de afeto e trocas de declarações efusivas de carinho que denotam confiança e lealdade, mais ou menos como se fossem, né, pertencentes à mesma família, com GLI no final, família mafiosa. Segundo a PF, os diálogos apontam que houve um encontro entre Bacelar e o magistrado. Olha só isso, hein? Numa churrascaria no aterro do Flamengo, na véspera da Operação Zargum, em 3 de setembro de 2025. Permitindo-se concluir, ou seja, os dois jantaram juntos na véspera, tá? Bacelar e esse desembargador. Então diz aqui a nossa matéria, permitindo-se concluir que Bacelar e Macário provavelmente estavam juntos quando o TH Joias enviava mensagens a Bacelar sobre a sua fuga, eles chamam aqui de evasão, e a destruição de provas. Também são usados outros exemplos de intimidade entre o presidente da Alerj e esse magistrado. Em 23 de outubro de 2025, as mensagens mostram Bacelar dizendo para Júdice Neto: você é irmão de vida, você é irmão de vida. Não se desgaste por nada, porque o melhor nós não temos, irmão, é amizade para a vida e reciprocidade. Declarações de amor de dois bicudos do crime organizado, imbricados no judiciário e na política do Rio de Janeiro. Agora, quero que você pare um minuto para refletir sobre algo que parece tão absurdo que não tem como nominar. Esse juiz, esse desembargador, né, Júdice, olha o nome do cara, Júdice. Esse desembargador, ele era juiz no Espírito Santo, né, na Justiça Federal, no TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e ele, em 2003, ele foi afastado do cargo por suspeita de venda de sentença. Passou 18 anos fora do judiciário, respondendo ao CNJ, respondendo a um processo criminal. O processo criminal prescreveu, ele não foi punido e não apenas foi reintegrado, isso já 2023, tá? Eu errei a data aqui, a data em que isso aconteceu foi 2008. De 2008 a 2023, ele ficou afastado das funções de juiz. Aí foi readmitido porque o processo prescreveu, não foi punido. O tempo passou, não julgaram, prescreveu. E imediatamente foi promovido a desembargador, tá? Agora, preso nessa operação, se for julgado e condenado, provavelmente vai ganhar do CNJ qual a punição? Aposentadoria proporcional pelo resto da vida. Como ele está no judiciário há muito tempo, ele vai ganhar R$40 mil por mês, mole, né? Vai ficar na boa vida pelo resto da vida. Você não gostaria de receber uma punição como essa? Alguém para pagar os seus boletos, o seu aluguel, o seu supermercado pelo resto da vida, porque você vendeu uma sentença? É inacreditável que o Brasil ainda no judiciário brasileiro se puna com uma maravilha dessa, né? Você é um corrupto, safado. Por isso você vai ficar em casa daqui para frente ganhando o seu salário integral pelos próximos 50 anos da sua vida. Não se preocupe. Vá para a Europa, compre bons vinhos, porque é tudo por conta da sua má conduta e o contribuinte brasileiro é muito generoso. É um absurdo, não é não? Assim eu vou encerrando o noticiário de hoje, porque já são 7 horas e 58 minutos. E eu vou pedir para o Sato para providenciar a nossa audiência para que a gente saiba como é que foi hoje o resultado, né? Para que você possa ficar sabendo da sua contribuição aqui para o nosso orgulho e nosso deleite. Está aqui, olha, Desperta ICL está ali com 23.517 espectadores no momento e na frente de todo mundo aí mais uma vez. Foi uma semana muito boa para nós, porque todo santo dia a gente entregou para o N1 essa audiência em primeiro lugar, tá bom? Então, muito obrigado para você, está aqui, olha, somos líderes absolutos, o Desperta em primeiro lugar de audiência todo dia, nesse horário aqui, graças à sua audiência. Obrigado, tá bom? E o marketing do dia agora, Sato, cadê o nosso marketing de hoje? Você sabe que o ICL é uma empresa que desenvolve cursos, né, em vários níveis e nós estamos aqui promovendo agora a segunda turma da pós-graduação
sobre Repensando o Brasil, que chama o curso que é coordenado pelo Gessé Souza, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a retrospectiva de notícias aqui de 2025, né? E nós vamos apresentar a partir de que dia? A partir de hoje, é isso, Sato? Não, a partir de sexta-feira, dia 19/12, dia 19 está ali em cima, olha, 19 de dezembro, às 8 horas da manhã, tá? Nós vamos apresentar aqui nesse espaço a retrospectiva do ICL Notícias de 2025, que está muito legal esse ano e você não deve perder, tá bom? Então, olha só, você pode, desde já, se inscrever aqui, olha, ICL, aqui, vou aqui, ó, aqui, icl.com.br/retro, de retrospectiva, tá bom? Apresentado pela Roberta e pelo William de Luca aqui no ICL. Gente, olha, brigadão, amanhã, quinta-feira, né, já vamos estar um passo do fim da última semana útil. Estaremos aqui às 7 da manhã para repassar para você aquilo que vai acontecer nas próximas 24 horas, tá bom? Obrigado pela sua audiência, bom dia para você, até amanhã. Um ano intenso e perigoso. Ferro quente? Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. Um plano. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William de Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã.